Tá a fim de investir no mercado agro, mas não quer ainda se expor aos fiagros, não quer ter que entender a dinâmica desses novos fundos, como é que eles vão ser regulados, como é que vai dar esse mercado? Então vem aqui, vem conhecer um fundo imobiliário, é isso, um fundo imobiliário, mas que investe no segmento agro e é mais interessante, ele é focado no setor de logística agro, um segmento aí que tem um déficit muito grande, então tem muito potencial para crescimento. Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches, esse aqui é o Vai Pelos Fundos e a ideia desse canal, você já sabe, tratar de conteúdo aprofundado de fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar do Betal11, esse que é um fundo de logística agro do BTG Pactual, tem muita coisa interessante, teve um crescimento bem bacana no número de cotistas, tá trazendo um yield muito legal aí, 9% de rendimento líquido. E vale a pena você conhecer, entender como é que ele investe, quais são as teses, quais são os ativos que estão ali dentro. Então, bora para esse conteúdo! Iniciando o nosso vídeo sobre BTG Agrologística, Betal11, relatório de março de 2022 para a gente acompanhar aqui. E um comparativo com outubro de 2021, quando a gente fez uma comparação de Betal11 com o QAGR11, muito bacana, tá aqui no card para você conferir. Primeiros dados aí, importante você já ter em mente qual é o foco desse fundo: aquisição e construção de ativos de escoamento e armazenagem distribuídos ao longo de toda a cadeia logística do agronegócio. Então, o foco dele é muito bacana, a estratégia, então, ativos de infraestrutura e armazenagem, é um foco um pouquinho diferente lá do que a gente viu no QAGR, que é muito focado em armazenagem, especialmente em silo. Início de atividade, fevereiro de 2021, então tem um pouquinho mais de um ano. Administração e gestão BTG Pactual, gestor Leonardo Zambolin, cara nota 10. Sempre tiro muita dúvida com ele sobre o fundo, sobre os fundos da casa do BTG, então confiança na gestão. Consultoria imobiliária da Funchal Investimentos, uma casa que também esteve atrelada ao QAGR lá no início do fundo e agora está aqui. Taxa de administração 1,1%, taxa de performance não tem e por enquanto só uma emissão no fundo. Destaques financeiros aí do fundo: valor de mercado R$ 98 para uma cota patrimonial de R$ 103. Então a gente tem aqui um PVP de 0,95. Quando a gente fez o vídeo lá em outubro, o PVP era um pouquinho mais avançado, 0,94. Rendimento mensal hoje do fundo em 0,83. Quando a gente fez o vídeo era 0,80. A gente até falava da manutenção do yield aí em torno de 0,80, podendo subir um pouquinho, está acontecendo nesse momento. Dividend yield analisado aí, se fizer, né, o analisado desse 0,83, 10,2%, se a gente pegar o que teve de rendimento de fato nos últimos 12 meses, 9% ao ano. Inclusive naquele vídeo de outubro a gente falava que a ideia do fundo era ficar entre 8% e 8,5%, conseguiu ultrapassar, especialmente por ter CRIs na carteira, e aí a inflação tão elevada trouxe esse rendimento um pouquinho mais elevado também. Hoje são 22.233 cotistas, naquela época 12 mil cotistas, então teve um crescimento muito interessante. WALT, né, que é aí a média ponderada de prazo de vencimento dos contratos, mais de 10 anos, então muito tranquilo. 11 ativos no portfólio, mesmo número de ativos quando a gente fez o vídeo anterior, 100% contratos atípicos. Comentário da gestão, e aí eles já dizem pra gente que tem um acumulado de 0,42 por cota de resultado não distribuído e continuam dizendo, trabalhando no reajuste dos contratos vigentes, bem como em oportunidades de gestão ativa, de forma que o patamar atual dos rendimentos possa crescer de forma orgânica e saudável ao longo do ano. Então é importante você saber desse fato. Tem 0,42 por cota ainda de rendimento não distribuído, então dá um conforto pelo menos até o final do ano para a gente ter esse 0,80, 0,83 de rendimento. Eles fazem uma operação ali com os CRIs da carteira para fazer destravamento também, a gente vai ver isso no DRE com mais calma, ok? Durante o mês, a gestão executou correções em alguns de seus contratos ativos de locação do portfólio do fundo, com parte natural da dinâmica de reajuste do aluguel, considerando o IPCA acumulado. Como resultado, a distribuição de rendimentos aumentou em 0,03 cota. Esse reajuste engloba somente parte dos ativos. Espera-se que os demais contratos do fundo ainda não reajustados sofram correção do IPCA. Um dado que todo mundo gosta de saber aí, data base, quando você precisa ter a cota do fundo, é o último dia útil de cada mês. E a data de pagamento, quando o dinheiro cai de fato na sua conta, 10º dia útil
do mês seguinte. DRE do fundo, e a gente vê que o grosso aqui, receita imobiliária, 3,1 milhões de reais, e tem uma receita de CRI interessante, 970 mil reais. Renda fixa aí contribuindo com 477 mil reais. Interessante você saber, são 43 milhões ainda em renda fixa, cerca aí de 7% do PL do fundo, 5% voltado para a reserva de contingência, que é importante o fundo ter, e o restante de fato um caixinha ainda ali liberado. Ganho de capital nesse mês não teve, porém nos outros 2 meses anteriores a gente vê aqui, ó, ganho de capital com CRI, liberando a correção monetária. Inclusive lá embaixo eles comentam receita não operacional em conexão com operações de crise no mercado secundário. O giro dos ativos resultou em ganhos não recorrentes para desbloqueio da correção monetária, né, desse IPCA. É importante a gente ver isso também no resultado por cota, né? Esse mês 0,65 foi aí basicamente operacional, porém esse destravamento aí da inflação no CRIs trouxe aí 1,09 em janeiro, 1,01 em fevereiro. Eles fizeram um acumulado e conseguiram fazer essa distribuição acima, manter aí 0,83. Tipo de ativo, isso é muito legal da gente ver no portfólio. Ele tem aí 19% voltado para terminal de transbordo, 15% centro de recebimento de grãos, 10% terminal portuário, 8% armazém refrigerado, 26% em CRIs, 14% armazém graneleiro e ainda 8% complexo de sementes. Quando a gente estiver olhando os ativos um por um, vou falar um pouquinho desses destaques. É bem legal a gente entender de fato como são essas operações, ok? Perfil de locatário, outro dado legal aqui desse relatório, 30% voltado aí para a indústria sucroenergética, 33% operador logístico, 14% voltado para etanol de milho, uma operação da FS Bioenergia, e 23% aí revenda de insumos. Contratos 100% atípicos, todos indexados no IPCA. E mês de reajuste dos contratos, esse é outro dado relevante. Em junho tem mais 19% da receita sendo reajustada. Fevereiro é o mês que tem maior reajuste, 42% dos contratos. Localização dos ativos, a gente vê que tem uma concentração no Paraná com 5 imóveis e o resto deles aí espalhados pelo Brasil. Concentração também em VP e receita contratada, a gente vê a IRIED aí, chama a atenção, 23% da receita contratada para a mesma indústria. Tem aí o CRI anda ali com 15% da receita contratada. O ativo da Coruripe, que é um ativo em desenvolvimento, 19% ao terminal intermodal, 14% para FS Bioenergia, 12% do CRI Serpasa, 9% do terminal portuário no Espírito Santo e 8% aí do armazém refrigerado da Confrio. Olhando agora os ativos, para vocês terem uma noção bem bacana do que é que tem de fato aqui dentro do Beta 11. Tenho certeza que esse conteúdo você não viu em nenhum lugar, então deixa o like, deixa o comentário, diz pra gente se você tem esse fundo na carteira, se gosta desse segmento, se quer se expor aos fundos agro, tá? E também tem a opção aí de você contribuir com o canal, trazer algum rendimento pra gente também E também tem a opção de você hoje contribuir com o nosso canal, tem aí o botão valeu. Então se quiser fazer algum tipo de doação pra gente aí, R$5, R$10, contribuindo para o nosso trabalho, será muito bem-vindo. Voltando aos ativos então, o primeiro deles, complexo de sementes, e é bem bacana, ele é voltado aí para IRIED, fica em Toledo, no Paraná, um ativo de 42 milhões de reais. E o que é esse complexo de semente? Conversei com a gestão, eles me explicaram. O complexo de semente é o seguinte, é um ativo que vai fazer o recebimento de sementes, tratamento e pesquisa sobre essas sementes e depois vai fazer a venda desse insumo para os produtores. Então é um ativo bem interessante, voltado também para pesquisa, secagem, tratamento, ok? Segundo ativo aí, terminal intermodal, 99 milhões de reais, o maior prazo de contrato, 15 anos, voltado aí para Coruripe, mas a ideia é atender mais de 20 outras usinas da região, e a gestão fala com muito carinho desse terminal, porque, segundo o gestor, em quase 300 quilômetros de raio não tem nenhum outro ativo tão interessante quanto esse para atender esses usineiros, ok? Esse ativo está para ser entregue ainda no mês de maio, talvez no início de junho. Na sequência, os outros ativos são centros de recebimento de grãos, voltados também para a IRIED, e aí é uma estrutura complexa que tem terminal de descarga, tem local para armazenagem, tem secador, tem tulha de expedição. Então, esse centro de recebimento não é só um silo de fato, tá? É muito mais que isso, é um ativo
mais complexo. Quarto ativo que eu falo para vocês, terminal portuário em Vila Velha, dá uma pegada de infra ainda mais para o fundo. Na sequência, os dois CRIs do portfólio, Serpasa com 60 milhões de reais, taxa de IPCA mais 9,3% e criando ali 106 milhões de reais, IPCA mais 6,7%. E para fechar, o armazém refrigerado da Confrio, que fica em Goiás, e o armazém graneleiro voltado aí para a FS Bioenergia. Esse ativo também é muito interessante porque ele é voltado exclusivamente para a recepção de milho, e a FS Bioenergia faz aí a transformação em combustível. Essa é uma indústria pioneira em transformação de milho em combustível no Brasil. E agora aquele resuminho que todo mundo adora. Claro, antes peço para você, deixa o like, deixa o comentário, isso é muito relevante, muito importante para o nosso canal. E voltando ao resuminho, primeiro ponto muito importante, 30% do nosso PIB é voltado aí para o mercado agroindustrial, então é muito relevante esse segmento, Betal está inserido nele. Lembrando também que 50% das exportações nacionais são do mercado agro, tá? Então mostra aí o potencial desse mercado, inclusive com o déficit de armazenagem e de escoamento que a gente tem nesse segmento. Muito provavelmente a gente vai ver vários fundos aí investindo nesses setores. Lembrando, Betal não é um FIAGRO, ele é um fundo imobiliário, então quem não quer se expor ainda a FIAGRO, mas quer estar no mercado agro, Betal, PAGR, RZTR e BETRA11 são opções muito interessantes. Como já mostrei para vocês, contratos 100% atípicos e focados sempre em imóveis essenciais para o locatário, e também visando sempre a ideia de ativo estratégico dentro da localização. Tese de investimento é muito mais que um fundo voltado só para armazenagem de grão, ele tem também aquela pegada infra com esses ativos que falei para vocês, né? Terminal de transbordo, retroárea de porto, então vale a pena também entender essa característica dentro do Betal. Por fim, falando um pouquinho da alavancagem, o gestor até chegou a comentar algumas vezes que poderia fazer até 1/3 de alavancagem no Betal, mas hoje ele vê o Betal como um fundo mais high grade, então provavelmente isso não deve acontecer, pelo menos no curto espaço de tempo. E é interessante saber também que eles têm um esforço muito grande para não fazer emissão abaixo do VP. Não que isso esteja escrito em pedra, mas é um esforço lá do gestor junto ao BTG. Pessoal, o que eu tinha para falar de Betal era isso. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.